Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé toda a igreja, irmãos, e vamos fazer uso da palavra de Deus. Os versículos bem conhecidos dos irmãos, que se encontram no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 14. Vamos ler. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo número 14, do versículo 1 ao versículo de número 8. Todos os irmãos encontraram? Eu vou ler, os irmãos acompanham. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Louvado seja Deus. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar a Deus, irmãos. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido de estar na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos, juntamente, ó Deus querido, uns com os outros, para ouvir a Tua voz da Tua palavra. Que o Espírito de Deus, ó Pai, possa usar fortemente, poderosamente, ó Pai amado, o Teu Filho com a Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Paz do Senhor aos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 12, eu quero ler com os irmãos apenas um versículo e meditar na palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo em pé? Aí fica... Aí não tem problema, né? Não dá erro. Romanos 12, verso de número 2. A palavra do Senhor diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só esse versículo. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero mais uma vez te dar graças, louvar e bendizer o teu nome por estarmos na tua casa nesta noite. Nesta hora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Tenha liberdade através do teu Santo Espírito, ó Senhor, a falar conosco, a ministrar o teu querer sobre as nossas vidas.
Senhor, abre a porta da palavra, abre os nossos corações e ouvidos, mas principalmente prepara o nosso entendimento, para que possamos sair daqui alegres, regozijando na tua presença, porque mais uma vez o Senhor nos mostrou a sua fidelidade. Assim te damos graça, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, é culto de sexta-feira, é culto de ensino da palavra do Senhor. Então, se é culto de ensino, nós vamos comer da boa palavra do Senhor. Vamos entender, compreender aquilo que Deus tem nos reservado, mas para sairmos daqui nessa noite certos de que o Senhor tem para nós o melhor da sua parte. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que no texto que nós lemos, Paulo escrevendo aos Romanos, a igreja de Roma, Paulo fala assim: olha, não vos conformeis com este mundo. Nós temos através da carta de Paulo aos Romanos, e nós precisamos entender isso, que a carta de Paulo aos Romanos é uma instrução, serve de força, contentamento, para que aquele povo pudesse se esmerar, se esforçar. Nós precisamos ter duas interpretações importantes nessa carta. A primeira delas é que a igreja de Roma não foi formada por Paulo. Pelo contrário, quando Paulo chega, a igreja de Roma já está pronta, já está em exercício, já trabalha, já evangeliza, já ganha alma. A igreja já prega o evangelho. Então Paulo chega naquela igreja e ele chega para trazer algumas instruções. E por isso nós chamamos a carta aos Romanos de carta de instrução. E Paulo faz isso brilhantemente. Paulo usa isso brilhantemente através dessa carta. E eu quero usar o capítulo 12, versículo 2, para falar de um tema. E o tema é como nós vamos ou podemos viver fora do padrão do mundo. Porque é esta instrução que Paulo emprega na carta aos Romanos. Paulo ensina aos romanos a viver fora do padrão do mundo que estava em Roma. E é esse tema que eu quero usar aqui nessa noite, falando com a minha e com a tua vida, de como nós devemos viver fora do padrão do mundo. Porque é isso que o Senhor nos chama, santidade. É para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos separados do mundo. E Paulo começa dizendo: olha, eu vou escrever essa carta porque eu tenho algumas preocupações com vocês. Eu quero vos escrever esta carta porque eu tenho alguns medos, alguns temores, e eu estou preocupado com a igreja de Roma. E a primeira preocupação que eu tenho é com a perda de valores. Paulo escreve lá no capítulo 1 que a igreja de Roma vinha perdendo alguns valores morais. Estava se permitindo que alguns padrões morais ficassem corrompidos, fossem quebrados, fossem rompidos no meio daquele problema todo. E Paulo escreve logo no capítulo 1 dizendo que ele tinha este receio, esse medo, principalmente com os valores morais da igreja. O segundo receio de Paulo é que as perseguições em Roma começaram a se ficar muito ferrenhas, muito bruscas, muito forte. E Paulo tinha medo de que os cristãos, em meio às perseguições, abandonassem, deixassem de lado, deixassem que as perseguições enfraquecessem a fé deles. E é por isso que lá no capítulo 8, Paulo diz assim, que nós, ou diz a ele, diz a nós também, que nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Que ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos roubar do amor de Cristo. O que Paulo queria mencionar nesta carta era exatamente isso. É que por mais luta que aquele povo passasse, por mais aflição que aquele povo tivesse, por mais perseguição que se levantasse contra a igreja de Roma,
nada poderia separar do amor que há em Cristo Jesus. E Paulo chega no versículo 37 do capítulo 8, Paulo chega dizendo assim, olha, e esse versículo eu acho tão bonito, porque o pregador, quando vai mencioná-lo, ele muda a impostação de voz, ele faz coisas diferentes, somente para citar o versículo 37 do capítulo 8. Vamos lá? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. E Paulo chega no capítulo 37 dizendo, olha, nós somos mais do que vencedores. Mas o que é ser mais do que vencedor? O que nos vem ser mais do que vencedores? Um vencedor é aquele que ele pode ser campeão uma vez, duas vezes, bicampeão, tricampeão, tetra, pentacampeão. Agora está aí, a Copa do Mundo está girando. O Brasil quer ser hexacampeão. Só que Paulo diz assim que nós precisamos ser mais do que vencedores. E muitas vezes, às vezes a gente escuta o mais que vencedor dizendo, não, você é mais do que ganha. Ele diz, não. Mais do que vencedor, no sentido aplicado na palavra, mais que vencedor é aquele que vai além do vencedor. É aquele que consegue suplantar aquele que só vence. E Paulo estava chamando para eles dizendo, olha, eu estou preocupado porque vocês estão sendo perseguidos, mas vocês precisam aprender a ir além. Vocês precisam aprender a fazer mais do que se espera, caminhar mais do que se almeja, o que pensam que vocês podem fazer. A minha preocupação é dizer que vocês são mais do que vencedores. Porque vencedor, quando ele vence, ele para. Vocês vão continuar caminhando, indo além, fazendo mais, sendo mais. E essa era a preocupação de Paulo com aquele povo. E a terceira preocupação que Paulo tinha com aquela igreja era o medo da igreja perder o foco. Era o medo da igreja não entender mais para onde ela devia ir. Era o medo da igreja perder o centro, a razão do cristianismo, o porquê ela foi formada, o porquê ela foi estabelecida, o porquê ela foi edificada, porque Cristo havia declarado que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E Paulo estava dizendo, eu estou com medo que vocês percam o foco, que vocês saiam fora da direção. E é por isso que eu quero vos dar alguns alertas. É por isso que eu quero falar com vocês algumas instruções. E uma dessas instruções está exatamente no capítulo 12. O versículo de número 2, o escritor começa dizendo assim, mas não vos conformeis. O início do texto está dizendo, não vos conformeis. E a palavra conformar aí, o sentido da palavra conformar quer dizer, não vos adequeis, não vos moldeis, não se tornem parecidos, não se tornem aceitáveis ao mundo. Paulo começava a instrução dizendo, olha, não vos conformeis com este mundo. Não se tornem adequados ao mundo, não se moldem ao mundo, não sejam parecidos com o mundo, não sejam aceitáveis à forma do mundo. E a primeira característica da vida cristã é que nós somos um povo diferente, sim, e diferente do mundo. E tudo que há no mundo, nós somos um povo diferente, sim, porque nós somos estrangeiros da terra e moradores do céu, e por isso somos diferentes. Se nós fôssemos desse mundo, seríamos igual a este mundo, mas como não somos, eu posso entender que ver e lembrar de Jesus chegando em Samaria,
Quando Jesus passava por Samaria, a primeira coisa que apontavam para Jesus era dizendo: eis aí um judeu. E por quê? Ele só passou, não falou, mas é porque a característica de Jesus mostrava que ele era diferente. Ele não era de Samaria mesmo, ele era de Israel, ele era hebreu, e por ser hebreu, o seu vestimento, o seu comportamento era diferente do povo samaritano. E esta é uma verdade tão absoluta na nossa vida, que o Senhor nos ensina através da sua palavra, nos ensinando lá na primeira epístola de João, quando ele nos menciona: e não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Ali João estava nos narrando, dizendo: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz: olha, nós precisamos, enquanto cristão, entender que há um mundo e há o povo que não é do mundo, mas vive no mundo. Nós precisamos entender, enquanto cristão, que há um povo escolhido e separado por Deus. E sabe quem é este povo? Sou eu e você. Eu disse aqui no culto, quando nós falamos sobre escatologia, e eu citei aquele texto de Hebreus, ele diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Porque ela vai aonde? Aonde? Da alma e do espírito. E o que mais? Não. Nas juntas e medulas. Mas eu citei para vocês que na tradução em espanhol, ele diz que vai lá onde? No tutano, no tuétano. E o tutano grosso. Então, se a palavra de Deus é assim, é culto de ensino. Cutuca o irmão que está do teu lado aí, só para não ficar uma cara assim, todo mundo fechada, dizendo: é culto do tutano grosso. Não é o pastor que tem essas palavras, é Jesus que põe esse negócio. Paulo estava dizendo: olha, que é isso? Mas se eu odiar o mundo, e as coisas que há no mundo, pastor, o mundo me odiará. Aí o apóstolo, o evangelista João, no capítulo 15, versículo de número 9, ele diz assim: se o mundo vos odeia, ele estava dizendo através da palavra de Cristo, saiba que ele odiou primeiro a mim. Se o mundo vos odeia, ele odiou primeiro a mim. E se nós estamos nele, nós geramos no mundo o mesmo sentimento. E se nós estamos em Cristo, o mundo, e eu digo mundo como força do maligno, tem que odiar a minha e a tua vida. Eu contei um testemunho aqui uma vez, que eu fui expulsar um demônio, e quando eu cheguei, eu fui de muleta, com a perna quebrada ainda, só um pé no chão. Cheguei lá, o moço estava subindo pela parede, parecendo um Homem-Aranha. Eu nunca tinha vindo daquilo na minha vida. Ele punha os pés acima, subia uma parede de 3 metros, subia e descia. E o outro lá dentro da casa, roendo, andando, visitou eu, mais 2 irmãos. O irmão chegou, agarrou ele, um pelos pés, outro pelas mãos. E quando eu cheguei, ele levantou a cabeça assim e disse:
eu te lancei de cima daquele telhado e você não morreu. Eu te odeio e vou te matar. Eu disse, graças a Deus que você me odeia, porque eu também não gosto de você, mas o que está em mim é maior do que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter que sair em nome de Jesus. E o mundo tem que nos odiar, irmãos. Nós temos que ser a separação do mundo. Nós temos que ser a diferença. Aliás, tem um texto que eu gosto muito, e eu vou aproveitar, já que é culto de ensino. Abra comigo a sua Bíblia, no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, o versículo de número 5, versículo 9. Olha o que Paulo diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui? É que no mundo tem gente avarenta, tem ladrão, tem malfeitor, tem beberrão. No mundo tem todo esse tipo de povo. E com esse, a gente tem que conviver. Por quê? Porque senão a gente tem que sair do mundo. Mas ele diz ainda, o problema não é esse. O problema é aquele que se diz irmão. O problema não é aquele que está no mundo. O problema é aquele que está dentro da igreja e é avarento, é beberrão, é idólatra, é ladrão. O problema não é o que está lá. O problema é o que está aqui. E Paulo diz assim, eu preciso dizer, é com esse não vos associeis. Esta era a preocupação de Paulo com aquele povo. Ei, há um padrão moral para a igreja, e esse padrão não pode ser corrompido, esse padrão não pode ser quebrado. Ou nós vamos manter um padrão de Cristo em nós, ou a igreja, estado físico, deixa de receber a glória do Senhor sobre nós. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês se preocupem com o que se prostituem. Com esse vocês vão ter que conviver e até pregar o Evangelho. Duro é o que conhece o Evangelho e não vive do Evangelho. Não vos conformeis, diz o versículo. Não vos adequeis. Pastor, mas está todo mundo assim. Pode estar do porteiro ao pastor assim. Eu e você não podemos continuar nesta mesma maneira. Nós fomos chamados para ser diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E é isso que Paulo estava dizendo com a instrução. Não vos conformeis. Eu não tenho que me conformar. Ah, mas a modernidade é assim, problema da modernidade. Eu e você somos servos, e servos andam mediante a palavra do Senhor. Aleluias. O salmista diz assim, que nós somos sal da terra. E para que serve o sal, irmão? Para quê? Para salgar não, irmão. Comer comida salgada é um trem. É exatamente. O sal serve para quê? Para
temperar, para dar sabor, para dar vida. E sabe o que ele está querendo dizer? É que nós precisamos ser sal, nós precisamos trazer o sabor de Cristo para o mundo. Nós precisamos trazer esta alegria de Cristo para o mundo. Ele estava dizendo, olha, se o mundo vai se perdendo, se os padrões vão se perdendo, nós, igreja do Senhor, não perderemos o melhor do Senhor. E o melhor de Cristo é a sua santidade. O melhor do Senhor é ser santo, porque Ele é santo. A melhor coisa que Deus nos deixou foi a sua santidade reservada, porque é na santidade dEle que a gente encontra Ele, é na santidade que a gente alcança Ele, é na santidade que a gente tem um contato com Ele. E quão bom e quão suave é quando nós temos um contato com o Senhor. Ele nos acalenta, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos levanta no momento de guerra, e é por isso que nós precisamos sentir este sal que o Senhor nos deu. A primeira instrução é que nós não podemos perder a referência que há em Cristo. Nós temos um padrão a seguir. E pode anos sobre anos se passar. Mas o padrão que Deus deixou para nós, este nós não podemos perder. Este nós temos que lutar. Com este nós temos que ir além. Mas ele continua o versículo dizendo: mas não vos conformeis com este mundo, vírgula, mas transformai-vos. E a conjugação do verbo, aqui no grego, está no presente linear. E o presente linear diz assim que eu uso ou utilizo o verbo quando ele é uma ação permanente. O que eu quero dizer com isso? É que ele está dizendo, mas transformei-vos, ou mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo que transformação é uma ação contínua. Transformar é todo dia. Transformar é acordar de manhã dizendo, hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Transformar todo dia, continuamente. Aliás, o sábio Salomão dá instrução sobre isso. Lá no Provérbios, capítulo 4, ou Provérbios de número 4, Salomão diz assim, mas a vereda do justo é como o sol da alvorada, que vai fazendo o quê? Que vai brilhando, 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 cada vez até o quê? Exatamente. Eu não acredito, irmãos, em gente que dorme cão e acorda anjo. Eu não acredito em joio que amanhece trigo. Pelo contrário, tem muito trigo amanhecendo joio. E isso é possível. Dá brecha para o inimigo. Agora, de joio, transformar em trigo para o outro dia, irmão, não tem jeito. E sabe como se aperfeiçoa a cada dia? Quando a gente aperfeiçoa a nossa santidade. Quando a gente aperfeiçoa a nossa santidade, nós vamos nos aperfeiçoando na nossa conduta. O nosso sol vai brilhando um pouquinho mais. E esse sol quer dizer o brilho de Cristo em nós. Coisa linda, coisa maravilhosa, é quando a gente chega em algum lugar e a pessoa diz,
Você é cristão? O senhor é evangélico? Você é evangélico? Você enche o peito de sou. Ele diz, percebi, parece que tem algo diferente em você. Você vai dizer, é o sol que está brilhando na minha vida. Aleluias. Paulo estava trazendo, olha, mas transformai-vos. Todo dia exercite. E exercitar o quê? Aquilo que é mais difícil para você. Aquilo que lhe é mais difícil de segurar. É isso que a gente tem que exercitar. É exatamente isso que nós devemos exercitar. E tem uma coisa, irmão, parece que Deus testa aquilo que a gente encontra dificuldade. Parece que Deus nos prova. Uma vez eu meditando sobre esse texto, e Deus falou comigo assim, você necessita exercitar a sua santidade, melhorar, aperfeiçoar. Irmão, se tem uma coisa que me deixa cabreiro, que me deixa danado da vida, é combinar e não fazer. Nossa, Deus do céu. Eu fico... E a gente falha. Mas tem uma coisa que me arranca a paz. E duro é viver assim. E teve um dia que aconteceu um negócio, irmão. Terrível, terrível, terrível. E eu estava com um negócio aqui. E eu saí, lotado de pepino. Eu vim na Avenida Chico Júlio. Eu vim na Avenida Presidente Vargas. O sinal abre. Vem um Fiat 147. Não tem nada contra o Fiat 147. O problema é o motorista do Fiat. Ele vem na Presidente Vargas, vira onde não podia virar, atravessa a minha frente. Eu já fechei o olho, Jesus amado. Já desci do carro, o Fitinho foi parar no poste, capotando assim. Levantou um homem de lá mais bêbado, mais bêbado, mais bêbado. Bateu no capô do Fiat dele e falou assim, eu não pago. Ô irmão, ô vontade de voar nele naquela hora. Falei, era noite, o cabra com a luz apagada, atravessa o sinal vermelho, vira na contramão, bêbado, e ainda vai falar para mim, eu não pago. Mas naquela hora, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando ao meu coração, ei, aperfeiçoa a santidade. Eu dei 2 passos para trás e o cara estava assim, ó. O radiador do carro estourou, que ventava água para cima. Eu dei 2 passos para trás, desliguei a chave e disse, senta aí, moço, que eu estou chamando o resgate para te ajudar. Mas coisa difícil é fazer isso, irmão. Coisa difícil é dar o passo atrás quando a vontade é outra. E é isso que Paulo estava ensinando. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos ser diferente a cada dia. Isto que é ser cristão. Aliás, quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 18, Paulo diz assim,
mas nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor que há em nós. Paulo está dizendo, aonde nós formos, aonde nós pisarmos, a glória do Senhor tem que estar em nós, tem que andar comigo e contigo, aonde nós colocarmos a nossa vida. Eles vão ter que enxergar que nós somos um povo diferente. Porque é nessa glória que nós nos vemos transformados. É com ela que nós encontramos transformação. Já pensou no texto de Jeremias capítulo 18? Já leu com atenção Jeremias 18? Desce a olaria, porque ali eu falarei contigo. E ele olha, e desce, e fica de olho. E quando ele fica de olho, o que ele vê? Ele vê o oleiro amassando um vaso. Mas o que acontece com o vaso? Cai da mão do oleiro, se espatifa no chão. O que ele faz? Pega os cacos. E sabe o que ele faz? Pega os cacos e diz, vou ter que fazer de novo. E para fazer de novo, eu não quero falar sobre vaso nessa noite, mas eu quero só te explicar. Ele pega os cacos, leva lá para fora e taca o caco lá na fossa d'água. Sabe para quê? Para deixar o caco de molho. Jeremias diz assim, eu vi o vaso que se quebrou. Ele tacou o vaso lá no molho. E já pensou que ia ficar de molho, irmão? Na igreja tem muita disso de ficar de molho. Porque tem vezes que Deus nos deixa de molho. Tem momento que Deus não deixa a gente contar testemunho, não deixa a gente cantar, não deixa a gente pregar, não deixa a gente fazer nada. E sabe por quê? Não é perseguição de ninguém. É Deus falando, eu vou te deixar de molho, vazão. Porque eu vou te colocar no meu molde. Eu vou te colocar do meu jeito. Eu vou te preparar da minha forma, não é da sua. Então tem momento que Deus pega e diz assim, ó, fica no molho aí. Daqui a pouco vem alguém te pisar. E o problema é que quando a gente está no molho, sempre aparece alguém para pisar. E é necessário pisar. Porque se não pisar, você continua duro e não adianta ficar de molho. Aí ele pega o vaso e diz assim, não, está pronto. Vou levar ele para a forma. E forma, a gente não vai para a forma que o vaso quer, ou para a forma que o barro quer ser. Vai para a forma que o oleiro deseja ser, ou deseja que nós sejamos. E a forma do oleiro, irmão, muitas vezes não é a nossa forma. Mas na forma dele a gente tem que se moldar na maneira dele. O pedacinho que passar tem que arrancar fora. Aquilo que sair das beiradas, ele vai aparar, porque a forma é dele. Ele vai prensar alguma área que está saindo do lado. Ele vai pôr você na molde, da maneira dele. Forma é assim. É por dentro do molde. Transformar significa pegar a Bíblia e dizer, ei, eu tenho uma forma. Será que eu estou andando dentro da forma ou estou sendo um vasão meio torto? Ou estou sendo um vaso do jeito que eu acho que é bom? Ele está dizendo, eu tenho uma forma. E da minha forma não pode sair. Não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito de ter um pé no mundo e um pé na igreja. Só tem um jeito de ser fiel ao Senhor. Santidade ao Senhor em todo o tempo. Jesus diz que tem tempo para todas as coisas. Deus fala isso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar.
Há tempo de ser amigo e tempo de deixar de ser amigo. Há tempo para plantar e tempo para colher. Há tempo para tudo. Ele diz que há um tempo que nós somos mais amigos. Mas só tem uma coisa que ele não põe tempo. Ele diz assim: e a todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Santidade não é um tempo, não, eu vou ser agora, não, daqui a um tempo, quando acontecer isso, agora eu vou ser santo. Não. Santidade em todo o tempo. Eu acho bonito, eu vou voltar no vaso, que na escritura de Jeremias ainda ele explica. Ele diz assim: acaso, quem é o caco para indagar com o oleiro? Para questionar o oleiro. Ei, eu sou o caco aqui, eu não quero entrar neste molde aqui não, isso aqui está muito apertado para mim. Esse negócio aqui é estreito demais para mim. Eu estou acostumado de uma boca mais larga. E o oleiro está te fazendo uma boca bem fininha, bem estreita, apertada. E o que ele está dizendo? E quem é você, caco? Para questionar com o oleiro. Vai indagar com o oleiro para quê? E essas palavras não são minhas. Estão aqui. Discute com ele lá em cima. Né? Porque às vezes vai ficar bravo. Não, mas ó, foi ele. Quem somos nós para indagar com o Senhor? Tem momentos que Deus olha para nós e diz: eu estou precisando fazer uma coisinha nesse vaso. Ele está bom, mas pode ficar melhor. Vou dar uma quebradinha nele. Vou dar uma ajustada em algumas coisinhas que está fora do lugar. Vou pôr na forma. E depois que eu pôr na forma, eu vou levar ele para o forno. Irmãos, tem momento na nossa vida que não cabe 3. Já prestou atenção na minha e na sua vida? Que tem momento que até aqueles que eram usados para nos abençoar, Deus fecha a porta para eles. Ou eu podia contar com aquele lá. Na hora que você vai contar com aquele, ele diz: não, felizmente dessa vez eu não posso te ajudar. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo é que Deus está dizendo: agora somos só nós dois, é eu e você. Ninguém entra nessa história. É o tempo da gente se formar. E Deus pega, põe o oleiro pega e coloca o vasão lá. Põe no fogo. E fogo significa isso: luta, peleja, guerra, tribulação. Passar pelo fogo não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil. E quando Deus nos põe no fogo, Ele está dizendo: eu preciso tirar algumas arestas, algumas impurezas que ficou. Você entrou na forma, mas tem alguma coisinha ainda que eu preciso trabalhar. Mas uma que me chama a atenção, irmão, é que no processo industrial, e nós que estamos estudando agora no curso de teologia, maneiras e costumes, hoje em dia se calcula o tempo, de quanto tempo vai ficar no forno. Se calcula as horas, quantos graus. Naquele tempo não era assim não. Sabe como fazia naquele tempo o vaso? Punha ele dentro do forno. E como é que sabia que o vaso estava pronto? Alguém sabe? O oleiro ia lá, vou mostrar para vocês como é que fazia. O oleiro ia lá, pegava o vaso dentro do forno, trazia ele para fora, pegava um objeto enrijecido de metal, tipo uma régua, uma barra de ferro, e fazia, sabe o quê? Dava uma pilungada assim na borda do vaso. Se a borda rachasse, o vaso não estava pronto. Se a borda abrisse o bico, não estava pronto. O que ele fazia? Dava uma ajeitadinha, volta para o fogo. Assim é na nossa vida, irmão. Tem momento que a gente está num fogo tão ardido, nós estamos numa prova tão grande, que o tempo do fôlego, do refrigério chega.
A gente fala, Senhor, o negócio está ardido demais, está quente demais, está fervente demais o negócio aqui, eu não estou dando mais conta. Deus nos puxa para fora, dá só uma batidinha assim na nossa orelha e fica esperando a reação. Se eu e você murmura, Ele diz, não está pronto, volta para o forno. Mas se a gente começa a cantar e glorificar o nome dEle, Ele diz, chegou a hora, pode sair do forno que está pronto para ser vaso. Oh, aleluia! Então, irmão, na hora que vier a prova na sua vida, não murmura, canta que é melhor, porque o tempo do refrigério chega mais rápido. Você pode levantar a tua mão e agradecer a Deus por isso? Então é isso, irmão. Tem hora que Deus dá só uma sarrafiada. Deixa eu ver como é que tá. Vou apertar a prova dele só um pouquinho. Aí você acha que está piorando, ele na verdade está dizendo, vou experimentar se eu já posso tirar ele lá de dentro. Então fica pronto, na hora que vier a prova, esteja pronto a ser transformado. E vos transformai-vos. Transformai-vos. Por quê? Pela razão do vosso, ou a renovação da vossa mente. Pela razão do vosso renovação do vosso entendimento. Então ele está dizendo, olha, não vos conforme, não vos adeque a este mundo, seja transformado e pela renovação do vosso entendimento. E aqui está um negócio. E a palavra aqui, renovação, não quer dizer pegar o objeto antigo, pôr uma roupinha nova nele e diz renovei, reformei. Ele estava dizendo que não é isso não. A palavra aqui utilizada é metanoia, do grego, que quer dizer pensamento, entendimento. Renovai o vosso entendimento. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim que nós temos a mente de Cristo. Ademais, Filipenses 4, versículo de número 8, Paulo ainda nos expressa e nos faz entender naquilo que nós devemos pensar. Ele diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é santo, nisto pensais. Nós precisamos entender o que nós estamos pensando. Ademais, quando Paulo escreve as cartas aos Colossenses, no capítulo 3, e o verso de número 2, Paulo diz assim, pensai nas coisas que são de cima. O que ele está querendo nos mencionar é que o nosso pensamento não pode estar voltado nas coisas dessa terra. Não pode estar preso nas coisas dessa terra. Eu quero aproveitar esse texto só para tratar de uma coisa que eu acho importantíssima. Nós precisamos parar, enquanto igreja, de dar crédito ao inimigo, irmãos. Espera aí, a Bíblia nos ensina que condenação, que praga, encantamento, não prevalece contra quem? Contra quem? Os escolhidos, os bichinhos de Jacó, que somos nós. Eu tenho um negócio, irmão, que anda comigo, e eu contei para vocês já uma vez, num culto de ensino, vou repetir,
que esse negócio que não me encaixa meu entendimento, chamado de maldição hereditária. Aí está um negócio que para mim, dentro da igreja, isso não existe. Uma vez, uma irmã me parou e disse: pastor, eu quero um conselho do senhor. Para mim chega. Eu não vou continuar na igreja. Não dou conta de continuar na igreja. Não dá. Isso aí eu não consigo. Na minha família existe uma maldição. Porque a minha avó era assim. A minha mãe era assim. A minha tia é assim. A minha outra tia também é assim. A minha irmã é assim. E eu cansei de lutar. Porque isso está impingido. Não tem jeito. E aí ela usou um versículo para dizer. E a Bíblia não diz, pastor, que Deus põe, ou que Deus lança, ou que Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração? Tem ou não tem? Eu disse para ela: tem. Pois então, como o senhor vai falar que não tem maldição hereditária? Eu disse: porque você não leu o versículo. Tem, mas o versículo se explica. E o versículo diz assim, que Deus visita, Êxodo capítulo de número 20, versículo 5 e 6, vê se é isso, irmão Jorge. Que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 20, eu acho. Versículo 5. 5, é esse mesmo. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, olha que Deus maravilhoso. Olha como ele começa o versículo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. O que eu quis dizer para ela? Diz assim, ele estava explícito, daqueles que me aborrecem. Eu falei para ela uma coisa: olha, irmã, eu vou te dizer uma coisa. Se for assim, eu estou lascado. A minha avó não era crente. O meu pai não é crente. Se Deus visita a maldade deles, eu estou lascado, o meu filho está lascado, o meu neto está pego, o meu bisneto foi roubado. Se eu fosse acreditar nisso, mas aqui o versículo está dizendo que é mais ou menos assim. Vou traduzir para você entender. Que Deus visita a maldade, mas chega um tempo que alguém se entrega para o Senhor. E quando aquele se entrega para o Senhor, ele põe o pé no cristianismo, e até ali a maldade do mundo, ou a maldade do inimigo, ou a maldição vem sendo carregada. Mas quando chega alguém que se entrega para Cristo, Deus diz: chega, acabou agora, você daqui para frente não vai mais, está cancelada a maldição. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Entrou alguém da família ali, ele diz: acabou. Maldição ficou acabada, porque enquanto estavam me aborrecendo, tinha maldição. Mas depois que veio para a luz, a treva não habita mais. Mas eu disse para ele: então vamos continuar lendo o versículo, no versículo 6, vamos lá. E ele continua dizendo: e faço o quê? A quem? Em milhares aos que me amam. Mas tem uma tradução melhor do que essa, que diz assim: e eu abençoo até a 1000ª geração. Daquele que me aborrece, daquele que faz o pecado, daquele que faz a maldade, esse eu visito nos filhos, até a 3ª e 4ª. Mas entra um crente na história. Quando eu e você aceitamos Jesus, quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, Deus está dizendo: eu faço misericórdia por conta da vida dele, eu faço misericórdia por conta da vida dela, e abençoo até a 1000ª geração. Ô, irmão, isso é maravilhoso. Então, que esse negócio de maldição hereditária, isso é conversa, irmão. O que a igreja precisa entender é que nós temos um padrão, e quem sai fora do padrão, quem abre brecha, cai. Quem abre brecha, cai, irmão. Deu espaço, abriu porta, cai. Infelizmente é assim. Mas, se nós cairmos, se nós falharmos, tenho a misericórdia do Senhor que está nos acompanhando e se renova a cada manhã. Então vamos renovar o nosso entendimento. Para de julgar em alguém, porque o meu pai fazia assim, porque a minha avó. O problema é deles. Nova criatura nós somos. Nova criatura nós somos. E se somos nova criatura, o Senhor está conosco. Aí ele continua. Volta lá no Romanos 12 para mim. Romanos 12, 2. Para que experimentem. E o que é experimentar, irmão? O que é experimentar? É saber que existe? Exatamente. É conhecer. É saber o jeito que é. A gente pode até escutar que existe. Se nunca comeu, não sabe do jeito que é. Eu falava hoje com a minha mãe. Minha mãe tem 68 anos. Estou errando a idade da mãe, hein? Tá feio o negócio. Mas tá lá nessa idade. Não vou falar a idade dela então, não. Mas tá quase na casa dos 70, se não tiver passado. E eu sentava hoje na mesa, ela disse assim para mim: você sabe que eu nunca experimentei o sabor de um danoninho? Eu falei: só tá de brincadeira. Ela falou: não sei nem o gosto que esse negócio, se é amargo, se é doce, se é macio, se é borrachudo, não sei. Eu falei: não, só tá de brincadeira. Ela falou: não, eu nunca experimentei. Sabe que existe. Mas que gosto tem? Não sabe. Assim tem muito crente. Sabe que Deus faz milagre, já experimentou? Não. Sabe que Deus conforta, já experimentou? Não. Sabe que Deus faz milagre, já experimentou? Não. Sabe que Deus cura, já experimentou? Não. Sabe que Deus fala, já experimentou falar com Ele? Não. Sabe que Deus derrama a graça, já experimentou? Não. Sabe que Deus batiza com o Espírito Santo, já experimentou? Não. Tem muito crente sem experiência, e Paulo está dizendo: experimenteis. Precisamos ir e experimentar do Senhor.
Precisamos ter experiências com o Senhor. Saber que Ele faz é uma coisa. Ver Ele fazendo, sentir Ele fazendo é diferente. Sabe qual era o problema de Jesus com o judeu? Porque Jesus era de dar. Ele era difícil, irmão, vamos falar a verdade. Naquele tempo, conviver com Jesus não era fácil. Porque o judeu sempre entendeu que Deus estava longe. O judeu, para sair de casa, tinha que pôr o quepar. Os judeus, quando chegava lá no templo, tem que tirar o sapato para poder entrar no templo. O judeu, para fazer as coisas, ou para escrever o nome de Deus, os judeus estavam escrevendo, fazendo transcrito. Quando chegava no nome de Deus, ele soltava, pegava a caneta de pena de ouro, pegava o tinteiro diferente, escrevia o nome de Deus, guardava a caneta de ouro, lavava as mãos, pegava a outra caneta e voltava a escrever o texto. Cheio de ritual, experiência nenhuma. O judeu chegava para orar dizendo: Pai de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus que está no céu. Jesus chega na história. Jesus chega na história e começa a dizer: não, eu vou fazer uma oração para explicar para vocês como é que deve orar agora. Abba, que quer dizer Pai. Jesus está dizendo: ei, Ele não é o Deus de Abraão, Ele é o meu Pai. Ele não é o pai de Abraão, Ele é meu também, eu estou com Ele está próximo de mim. Outra coisa, não pode tocar na esquife. Jesus chega, tocava na esquife e diz: levanta. Ah, não pode tocar no leproso. Jesus chama o leproso, cura o leproso, toca o leproso e diz: despede e vai te mostrar o sacerdote. Não pode ser tocado por quem tinha os fluxos de sangue, porque estava impuro segundo a lei. Jesus é tocado e diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus era de dar choque, não é, irmão? Brincadeira, o judeu olhava para ele e dizia: esse homem está de brincadeira com a gente. Tudo que a gente fala que não pode, esse homem faz. E o pior, ele fala que ele é o filho. E pior ainda, ele diz que Deus está nele. E diz ainda que ele estava no começo do mundo. Antes de Abraão, ele já era. Vai entender. Jesus estava dizendo: eu preciso mostrar para vocês o que é ter experiência. Saber que existe é uma coisa. Há um profeta na Bíblia chamado Moisés, que é lindo, que Deus chama assim, e Deus fala para ele: com Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu falo assim, ó, frente a frente. E tem um texto na Bíblia, se eu não me engano, no capítulo de Números, capítulo 12, que o texto diz assim, que um dia, Arão, que era sacerdote, não era qualquer coisa não, Arão, que era sacerdote, Miriam profetiza, começou a questionar a Deus. Mas que negócio é esse de Moisés achar? Certo, ele está achando que ele é maior do que todo mundo? Que Deus só fala com ele? Que Deus só tem com propósito com a vida dele? Ele está achando que ele é melhor do que a gente? Porque Arão era o sacerdote, era o chefão do negócio. Miriam profetiza. Aí chega Deus um tempo e diz assim: manda chamar Miriam e Arão à tenda. E quando põe os dois lá dentro, ele diz assim: Arão e Miriam, se existe algum profeta em Israel, apresente-o a mim, porque eu não o conheço. Mas com Moisés, apresente-o a mim, porque eu não o conheço. E assim falarei com ele em sonhos ou visões. Mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Deus está dizendo: se você acha que tem alguém, pode me apresentar, que eu vou dar sonho e visão. Mas eu vou te explicar uma coisa: com quem tem intimidade comigo, eu falo face a face.
eu vou ali no tete a tete, nós vamos com uma boa conversa. Ei, nós precisamos entender quem é o nosso Deus, irmãos. Que o nosso Deus não permite ou não se deixa ser escarnecido. Aliás, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele pega as águas do oceano e as mede na concha da sua mão. A palavra do Senhor ainda nos ensina que as nuvens do céu são como a poeira do seu pé. Dá para entender o tamanho do nosso Deus? Jó, capítulo de número 37, Jó diz assim, que ele se põe em pé, fala a relva, cresça, e a relva passa a existir. No capítulo 39, Jó diz assim, que é ele que chama raio pelo nome, e eles se apresentam dizendo, eis-me aqui. Dá para discutir com alguém que chama raio pelo nome, e ele responde, eis-me aqui? Então nós precisamos ter experiências com esse Deus, saber quem nós somos e quem Ele é na nossa vida. Então se Ele começa a dizer, olha, não vos conforme, transforme o vosso pensamento, o vosso entendimento, para que experimentes da grandeza do teu Deus. O nosso Deus é muito além do que nós pensamos ou imaginamos. Não há nada que seja impossível para Ele. Tudo lhe é possível, basta nós crermos e experimentarmos nele. Oh, aleluia. Para terminar, irmão, ele termina dizendo, para que nós experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus tem várias nuances. Tem. E a vontade de Deus, irmãos, é difícil. Teve um homem na Bíblia que experimentou a boa vontade de Deus. Qual foi? Que ele fosse rei em Israel. Mas tem um problema que Davi enfrentou, tudo por conta da vontade de Deus. Davi era pastor de ovelha. E como pastor estava bem, tranquilo. Enfrentou um urso, enfrentou um leão. Mas um dia Deus manda ungir Davi, rei. Ele foi rei quando foi ungido? Não. Passou o tempo, mas por conta dessa unção, Davi padeceu. Por conta da unção de Deus na vida dele, Davi sofreu. Então a unção de Deus na nossa vida, às vezes não causa luta, irmão. Nos causa prova. Que era lutar com um urso ou um leão, e ter que enfrentar 3.000 valentes de Saul, com a funda na mão, procurando te matar. O que era ser procurado por um exército inteiro, para te matar, e por quê? Não, porque eu fui ungido, eu tenho unção. Vontade de Deus. Era a vontade dele. Ele correu atrás de Deus, dizer, Deus, ó, eu quero ser. Põe isso na minha vida porque eu quero ser. Não. Ele estava lá no meio do pasto. O profeta disse, já acabou os filhos, Jessé. Falta um. Então manda chamar depressa. Porque não tem banquete nessa casa enquanto o menor não chegar. E é assim na minha e na tua vida. Tem vontade de Deus que é boa, mas é difícil de viver. E ser difícil de viver, ou difícil da gente compartilhar, é que nós precisamos entender o que Deus está fazendo. O que eu quero dizer com isso, é que o Salmo 23 nos expressa claramente o que é isso. Como assim, pastor? Ele diz assim no Salmo 23, e preparas uma mesa para mim, na presença dos meus, e prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe o que ele estava dizendo?
que Deus tinha preparado um banquete para ele, com os amigos, com aqueles que disseram: eu estou contigo, vai lá, varão valoroso, o Senhor é contigo. Não, se precisar de mim, você pode contar. Quando você precisar de ajuda, ó, estou do seu lado, estou, ó, ombro a ombro. Na hora da luta, na hora da pega, na hora que o fogo esquenta, você olha lá, faz como Davi. Quando os valentes cercaram ele, os 3.000, fecharam ele lá no val, cercado por 1.500 de um lado, 1.500 de outro, homens que a Bíblia diz que não erravam um fio de cabelo com a pedra da funda, cercaram Davi. A única coisa que Davi pode fazer: elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? E o texto nos ensina que nessa hora vem um recado a Saul, rei, que dizia: Saul, abandone a Davi, porque os filisteus acabaram de invadir o nosso território. E Davi continua o salmo dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aleluia. O que ele estava expressando ali, o que nós precisamos entender, é que a unção que está em nós, às vezes, é motivo de muita inimizade. Muita gente não vai compreender o meu e o teu chamado. Mas Deus está dizendo: vai chegar um tempo que Ele vai pôr a gente assentado numa mesa, que vai pôr a gente assentado ali na mesa, ao redor dos nossos inimigos, e Deus vai dizendo: valeu a pena você passar pelas privações, valeu a pena persistir no chamado, valeu a pena persistir naquilo que eu coloquei na tua vida, valeu a pena perdurar no lugar onde eu te coloquei, valeu a pena esperar o molho, valeu a pena esperar a luta, valeu a pena passar por todas as provas, porque a boa vontade do Senhor era sobre a tua vida, era sobre ti, e valeu a pena esperar. Qual seja a boa, perfeita e agradável. A vontade perfeita de Deus é de lembrar da tua vida no momento da tribulação. Lembra-se de Mardoqueu? Mardoqueu foi lá, livrou o rei Assuero de uma emboscada, tirou ele do meio daquela emboscada, cumpriu o seu papel e não foi recompensado por isso. Mas um dia, um homem chamado Amã se levanta contra a vida dele e planeja matar Mardoqueu, faz uma forca para ele, tensa matar ele de qualquer forma, e no outro dia, no dia que ele seria morto, naquela noite, o rei Assuero tem um sonho e não consegue dormir, e fica inquieto, e se levanta e abre o livro, e no livro está escrito o que Mardoqueu havia feito em favor do rei. E quando ele faz isso, quando ele chega, ele lê o livro e pergunta: o que fizeram a Mardoqueu? Os seus anciões dizem: nada. Ele fecha o livro e diz: agora eu posso dormir, o sono chegou. No outro dia pela manhã, Amã chega, não na porta do palácio, na porta do quarto do rei Assuero, bate na porta, o rei Assuero abre a porta, e o rei Assuero faz uma pergunta a Amã: Amã, o que se deve o rei fazer ao homem a quem ele quer honrar? E Amã, todo prepotente, todo dono de si, todo cheio, todo carregado de vaidade, fala para o rei Assuero: a primeira coisa que o senhor tem que fazer é vestir ele com vestimenta real. Pega o cavalo do rei, sela com a selaria real,
Não faz somente isso, não. Sabe outra coisa? Pega o diadema do rei, o anel do rei, põe nele. Pega um dos principais príncipes do reino e põe ele puxando o cavalo por todo o território, dizendo que assim faz o rei, o homem que ele quer honrar. Aí o rei Assuero responde para Amã: Amã, aproveitando que você está aqui, chama Mardoqueu, veste ele com a veste do rei, põe ele sobre o meu cavalo selado, põe o meu anel no dedo dele, e aproveita, Amã, sai você puxando o cavalo, dizendo: assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar. Eu quero fazer você entender que quando nós estamos em prova contra o mundo, Deus tira o sono do rei, para dizer: eu vou abençoar. Chegou o tempo de abençoar a vida dele. É este tempo que Deus profetiza na minha e na tua vida. Aleluia. Deus é perfeito, irmão. Deus é perfeito em tudo. Vamos ficar em pé. Aleluia. A agradável vontade do Senhor. Salmo 139, o salmista diz assim: que o Senhor nos viu quando ainda éramos sem forma, informe, quando ainda nós éramos embrião, Ele nos viu. E Ele diz mais, Ele diz que nos viu quando nós éramos sem forma, e diz que os nossos ossos foram entretecidos dentro da madre. Ele quer dizer, era quando o osso ia sendo montado. Ele termina o versículo do Salmo 139 dizendo: mas todos os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles ainda existia. Sabe o que ele quer dizer com isso? É que a minha e a tua história já foi escrita pela mão do Senhor. Deus já olhou para a minha e para a tua vida, e não tem nada neste mundo que possa me prender e te prender a Ele, porque é uma bênção do Senhor sobre nós. Eu vou terminar com um texto de Isaías 45, versículo 15 e 16, Isaías 49, ele diz assim: acaso pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Sabe o que o original desse texto quer dizer? Ele está dizendo assim: acaso a grávida esquece da criança que está gerando? Acaso a grávida esquece que está grávida? Ele continua dizendo: a mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? Ele está dizendo: acaso a mulher que está dando mamar esquece que o filho está mamando? Ele continua o texto dizendo: ainda que ela venha a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. E por que ele diz isso? Porque ele diz assim: eis que eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Oh, aleluia! E o meu nome e o teu nome está lá. Ele não se esquece de mim e de você. E esta é a perfeita e agradável a vontade do Senhor. A agradável vontade do Senhor é abençoar a tua vida, porque todas as vezes que Ele estende a sua mão, é o meu nome e o teu nome que está lá. E Ele está dizendo: eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar,
eu vou abençoar. A agradável vontade do Senhor é derramar bênção sobre a tua vida. Então nós precisamos nos transformar, nós precisamos ser diferente, nós precisamos entrar no molde de Cristo para receber as bênçãos do Senhor, para receber aquilo que Deus nos tem reservado, as promessas que Ele nos tem feito. Ele nos deixou as bênçãos, nós precisamos entrar nelas. Fecha teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Fala com o Senhor em alguns segundos. Tira alguns segundos somente para falar com o Senhor. Oh, aleluia. Mas não vos conformeis com as coisas deste mundo. Transformai-vos pela razão do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ei, o Senhor quer abençoar a tua casa, o Senhor quer abençoar a tua vida, o Senhor quer abençoar o teu ministério, o Senhor quer abençoar os teus projetos, o Senhor quer te ter de volta na presença dEle, o Senhor quer trabalhar na tua vida, mas muda, entra na forma do Senhor, se entrega hoje mais um pouquinho, aperfeiçoa a sua santidade. Ei, se você está falhando um pouquinho aqui, se é na palavra, se é no comportamento, se é no jeito bravio de ser, se é no jeito rebelde de responder, se é na falta de educação, se é na maneira grosseira de ser, se é na maneira redil, se é na falta de carinho, sei lá, você sabe, você conhece você mesmo, você sabe o que você tem privado, você sabe o que você tem feito, se é no seu correr do dia a dia, se é naquele pecado que você tem lutado, mas não tem vencido. Chegou o tempo, chegou a hora e chegou o momento que Deus está falando comigo, está falando contigo, que nós precisamos ser melhor, que nós precisamos ser diferente, que nós precisamos ser diferente, porque é um tempo de alegria, um tempo de festa, um tempo de banquete, o Senhor nos tem preparado. Oh, aleluias, 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 aleluias. Mas transformai-vos, 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 sede diferentes, sede diferentes. Pode ser quem está do teu lado, quem te ensinou, quem te doutrinou, quem te pregou a palavra, que você pode ver falhas, pode ver erros, mas o Senhor está te chamando a você ser diferente, a você ser especial, a você ser mais do que vencedor, a você ir além, a você viver além das expectativas desta terra, a você viver além daquilo que se esperam. Muitos podem olhar para a tua vida, muitos podem olhar para você e dizer: esse não passa disso, essa não vai passar daquilo, esse não vai chegar nunca naquele lugar. Podem apontar o que for, o Senhor está dizendo nesta noite que Ele te escolheu, e te escolheu com um propósito de bênção, que o mundo vai se surpreender, que o mundo vai se surpreender quando Ele completar na tua vida as promessas que Ele tem, quando Ele completar na tua vida as promessas que Ele te reservou, quando Ele completar na tua vida aquilo que Ele te entregou. Então seja transformado. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, seja diferente. Busque o padrão de Deus, busque o ensino do Senhor,
Busque a vontade soberana de Deus. Seja obediente, ainda que isso te doa. Seja obediente, ainda que isso seja difícil. Seja obediente, ainda que pareça sacrifício. Mas obedeça, porque no tempo certo Deus exaltará a tua decisão. Se você recebe essa palavra, agradece o nome do Senhor nessa noite. Assim em pé como nós estamos, eu quero te convidar a ofertar ao Senhor nesta hora, a devolver o seu dízimo. Assim em pé como nós estamos, debaixo dessa reverência, debaixo dessa presença do Senhor tão linda, debaixo dessa graça de Cristo, debaixo da mão misericordiosa do Senhor, debaixo da bênção que Deus está emanando na minha e na tua vida, que nós possamos nessa hora entregar com gratidão ao Senhor, com alegria a Ele, devotarmos a Ele a nossa imensa gratidão, e eu tenho certeza que Deus te recompensará. Pai, mais uma vez te damos graça em oração, Senhor, mas agora em favor das nossas ofertas, dos dízimos que iremos ministrar, Senhor, na tua casa. Receba, Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa oferta voluntária, Pai. E assim, Senhor, pedimos a tua bênção sobre nós. Por isso te agradecemos, no nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas no dia da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e
te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Meus irmãos, para a gente encerrar o nosso culto, quero só lembrar os irmãos que amanhã, sábado, dia 29, nós teremos aqui o nosso primeiro encontro de pais, com o tema Educando Filhos à luz da Palavra de Deus. Amém? Venham participar, venham ouvir. Estará ministrando a palavra do Senhor a nossa irmã Persilene, que é lá do Instituto Samaritano de Ensino. Ela vai estar ministrando a palavra sobre esse tema, educando filhos à luz da palavra de Deus. Amém? Então venha ouvir a palavra, eu tenho certeza que será de grande valia a todos os pais. Então alguém vem ouvir, eu tenho certeza que Deus ministrará a sua graça sobre nós. Domingo é o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Volto aqui a reforçar aos irmãos e irmãs que virão à nossa escola, é nosso encerramento, e nós faremos um grande café da manhã. Amém, irmãos? Nós faremos um grande café da manhã. Amém, irmãos? Aí já ficou melhor, só porque só os homens respondeu. Eu fiquei pensando, irmão, vai ter aqui, vai ser só café mesmo. Se as irmãs não fizerem um bolo, não fizerem um negócio lá, café da manhã aqui vai ser difícil. Vai ser valente, né, irmão Augusto? É um café valente. Mas vou convidar os irmãos que venham participar conosco. Domingo, mais um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu volto a reafrisar só uma outra coisa. O nosso trabalho do dia 9 de maio, que é o nosso primeiro encontro de casais. Hoje eu falei com a secretária do pastor Josué Gonçalves. Está tudo confirmado, está tudo certo. Está conosco dia 9. Está tudo pronto para te receber os irmãos que vão estar conosco. Então, eu quero contar com os irmãos, aqueles que já fizeram a sua inscrição. Breve nós já estaremos entregando os ingressos. Aqueles que não fizeram, irmãos, hoje me ligou um irmão de uma congregação, eu vou usar o termo dele, que eu falei, não é possível. Ele falou assim para mim, pastor,